Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 1.2, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Classifique cada função como uma função potência, função raiz, função polinomial, estabeleça seu grau, função racional, função algébrica, função trigonométrica, função exponencial ou função logarítmica. Temos aí função da letra A até a letra F. Então, vamos começar aí, pela letra A para fazer a classificação. Então, a gente tem aqui y igual a π elevado a x. Ou seja, na letra A, a gente tem uma função do tipo função de x, que é igual. O π é uma constante, ou seja, um a elevado à variável x, tá? Onde a é uma constante positiva, ali o π é uma constante positiva. Portanto, a gente tem aí a classificação que é uma função exponencial. Então, essa é a classificação aí da função da letra A. Aí a gente tem, na letra B, a gente tem y igual a x elevado a π. Ou seja, na letra B, a gente tem uma função de x que é igual a variável x que está elevado aí a uma constante, elevado a 1a, tá? Essa função aqui, lembrando que π não é inteiro. Esse tipo de função não é um polinômio. Para ser polinômio, tem que ser elevado a um número inteiro, tá? Portanto, esse tipo de função é a classificação de uma função potência, tá? Onde eu tenho a variável elevado a uma constante aí, a. Na letra C, a gente tem y igual x quadrado, que multiplica 2 menos x elevado ao cubo. Ou seja, aqui a gente tem uma multiplicação entre duas funções, tá? E temos aqui a variável x elevado a um inteiro positivo. Aqui uma constante, aqui a gente tem a variável x elevado a um inteiro positivo, tá? Então, essas duas funções, tanto o x quadrado quanto essa aqui, 2 menos x ao cubo, são dois polinômios. O que são polinômios, né? Lembrando aí o que é um polinômio, porque que a gente chega nessa identificação. Um polinômio é uma função do tipo f de x igual a um an, que é uma constante, vezes um x elevado a n. N é um inteiro positivo, mais um an menos 1, diminuir o termo, vezes um x elevado a n menos 1, uma potência menor. Mas, aí continua diminuindo a potência, aí a gente vai diminuindo, aí vai ter o A2 vezes o x elevado ao quadrado, aí mais 1 vezes o x, que é elevado à primeira, mais 1 a 0, tá? Então, isso é um polinômio, que é aí a condição de constantes aqui, que multiplica a variável elevada ao inteiro positivo. Aqui, a gente tem um polinômio, ó, o coeficiente seria 1 elevado aí a quadrado, ou seja, seria só esse termo aqui do polinômio. Aqui a gente tem a constante, que seria o A0, aqui menos 1, que seria uma constante, x ao cubo, que é o termo que está
aqui que não aparece aí de forma genérica. Então, seriam dois polinômios multiplicados. Quando eu tenho multiplicação entre dois polinômios, a gente pode falar aí que a gente tem função algébrica. Então, a gente poderia classificar também como função algébrica. O que é uma função algébrica? Construída por meio de operações mais, menos, multiplicação, divisão, a partir de polinômios, tá? Então, aqui, da forma que tá, a gente poderia classificar aí que é uma função algébrica. Para verificar o polinômio, a gente reescreve a função, fazendo aqui distributiva desse termo, x² vezes 2, 2x². E x² vezes menos x ao cubo, menos x à quinta, tá? Então, da forma que está ali, a classificação seria algébrica, porque eu tenho multiplicação de polinômios. Se eu reescrever dessa forma, y igual a 2x² menos x à quinta, fazendo a distributiva, ou seja, fazendo a multiplicação, essa função aqui é uma função polinomial, tá? E aí a gente tem o grau, que seria grau, a potência maior, que seria o n, né? Aqui está o grau, ó. Esse é o grau do polinômio, seria de grau 5, tá? Então, da forma que está aqui, função algébrica. Fazendo a distributiva, a gente tem uma função polinomial de grau 5. Isso é a letra C. Na letra D, a gente tem y igual tangente de t menos cosseno de t. Aqui a gente tem subtração de duas funções, mas não são polinômios, não é desse tipo aqui. Portanto, não é algébrica essa função. O que a gente tem aqui são funções trigonométricas, ó, tangente e cosseno, tá? O que é funções trigonométricas? Função trigonométrica é seno, cosseno, tangente. E as remanescentes, secante, cotangente, cossecante, tá? Funções trigonométricas, tá? Então, na letra D, portanto, eu tenho que é uma função trigonométrica, tá? Quando aparecer essas funções aqui, a gente tem uma função do tipo trigonométrica. Aí, a gente tem na letra E, tá? Na letra E, a gente tem y igual s dividido por 1 mais s, ou seja, a variável é s. Aqui a gente tem s elevado à primeira potência, tá? Então, em cima a gente tem um polinômio, né? Porque é um inteiro ali positivo, dividido. Então, temos uma divisão, né? Então, temos operação. E embaixo a gente tem uma constante e o s, que seria o x, aqui o coeficiente seria 1, né? Elevado à primeira potência, um inteiro positivo. Então, em cima a gente pode falar que a gente tem um P de S e embaixo a gente tem um Q de S. Ou seja, tem um polinômio dividido por outro polinômio, tá? Toda vez que, então, eu tiver uma função de x que é igual a um P de x dividido por um Q de x, ou seja, divisão de polinômios, a gente tem que é uma função racional, tá? E temos que saber que deixar aqui anotado, que toda
função racional é algébrica, tá? Por que algébrica? Porque eu tenho divisão a partir de polinômios, tá? A classificação a gente deixa aí como racional, divisão de polinômios. A gente tem que lembrar que toda função racional, ela é algébrica. E na letra F, tá? Na letra F, aqui eu esqueci divisão e aqui tem raiz também, tá? Colocando aí que eu esqueci. Quando tem um raiz, função raiz aí, extração de polinômio, a gente também considera como algébrica, senão a gente não ia resolver aí a letra F, né? Que a gente tem y igual a raiz aí quadrada de x ao cubo menos 1, ou seja, aqui dentro, ó, a gente tem um polinômio, aí a gente tem a divisão, e aqui a gente tem 1 mais, aqui dentro é x, x é um polinômio, raiz cúbica aí de x, tá? Uma função raiz aqui, né? Função raiz em cima, a partir de um polinômio. Então, como eu tenho aí divisão e a extração de raiz a partir de polinômios, portanto, a gente tem que a letra F é uma função algébrica, tá? Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!